Iniciamos então a parte 11 da aula da etapa 3, refinamento de casos de uso. A última parte dessa aula, um fechamento do esforço. Então, o que foi a etapa 3? Nós começamos a etapa 3 com um diagrama de casos de uso, que não foi exatamente esse, ele tinha menos casos de uso que esse. Nós produzimos primeiro os diagramas de atividades. Os diagramas de atividades me levaram à necessidade de criação de novos casos de uso auxiliares, ou o que eu costumo chamar de casos de uso em cima do muro, que são funcionalidades que a princípio não seriam classificadas como casos de uso, pelos requisitos para uma funcionalidade ser um caso de uso, mas como é uma funcionalidade repetida, em mais de um caso de uso, ela é sacada e tornada um novo caso de uso. Evidentemente, isso se justifica quando a funcionalidade tem uma certa complexidade e há uma subjetividade nesse julgamento. Então, como eu comentei no vídeo anterior, funcionalidades que aqui eu tratei como casos de uso auxiliares, diante de uma modelagem um pouco mais densa, eu certamente não teria feito isso, teria tratado isso como métodos refinados lá na modelagem de algoritmos e que são invocados por mais de um caso de uso. Então eu acabei criando aqui uma modelagem muito refinada, casos de uso assim, muito pequenos. Isso, digamos assim, é uma questão de estilo, é uma questão de escolha e é sujeito inclusive a crítica, no sentido assim de eu poderia dar uma enxugada nessa quantidade de casos de uso. Ok, isso é verdade. Okay? Tanto a gente pode optar por um estilo ou por outro. Decisão de projeto. Muito bem, nós iniciamos com esse diagrama de casos de uso, produzimos o conjunto de diagrama, não com este diagrama, mas com um diagrama de casos de uso, produzimos os diagramas de sequência, os diagramas de sequência me levaram à definição de casos de uso auxiliares, produzimos a modelagem em diagrama de atividades de todos, então uma certa parte desta aula eu mostrei o conjunto de diagramas de atividades até então produzidos, que é diferente tanto do conjunto de diagramas quanto do conteúdo dos diagramas que nós temos aqui agora, porque eles foram modificados ao longo da construção dos diagramas de sequência, como nós vimos no vídeo anterior. Muito bem, mas então nós já demos uma olhada em diagramas de atividades alterados, em diagramas de atividades novas criados e no conjunto dos diagramas de sequência. Então, essa especificação, as várias versões de especificação tratadas aqui estão disponíveis na minha página. Então, vá lá na minha página, vá lá no link do curso de modelagem, vá nas videoaulas práticas, lá tem a especificação, cada versão de especificação aqui manipulada, então abra essa especificação e olhe em detalhes, não se baseie apenas no que eu estou apresentando aqui em vídeo. Mas o que eu quero tratar aqui nessa última parte da aula é olhar o que nós ainda não olhamos em termos de outros diagramas. Então nós vimos que o refinamento de casos de uso que me leva à produção de diagramas de atividades e diagramas de sequência, numa evolução cíclica, me leva a evoluir os próprios diagramas de atividades e os próprios diagramas de sequência, quer dizer, o conjunto de diagramas de atividades inicial, lá quando nós dissemos, olha, temos todos os diagramas de atividades, já não é exatamente o mesmo que nós temos aqui após os diagramas de sequência. Então os diagramas vão se realimentando e vão evoluindo na medida em que eu vou aprofundando o meu entendimento do problema tratado e vou tomando decisões, isso vai ser feito assim, isso vai ser feito desse outro jeito. Bom, muito bem, então temos aqui o nosso diagrama de casos de uso em versão final, pelo menos aqui é o final da etapa 3, não quer dizer que a gente não vá mais lá na frente, voltar aqui e alterar alguma coisa. Mas, se o diagrama de casos de uso foi alterado, também o diagrama de visão geral de interação, que mostra a ordem dos casos de uso. Então, aqui nós observamos os casos de uso auxiliares, aqui colocados, sempre ligados aos principais por dependência, ligação de dependência. Então, o que no diagrama de casos de uso é inclusão e extensão, aqui vira dependência. Nós sabemos do diagrama de casos de uso que na inclusão o principal aponta o auxiliar e na extensão é o contrário. O auxiliar aponta o principal, o auxiliar estende o principal e na inclusão o principal inclui o auxiliar. Aqui no diagrama de visão geral de interação não.
é sempre o principal que depende do auxiliar, que aponta o auxiliar. E aqui a gente não lê se isso foi originado de inclusão ou de extensão. Então temos aqui os nossos, a ordem de casos de uso que nós já tínhamos previamente definido. O que tem de novo aqui é o receber determinação de partida, que é alguma coisa que eu posso receber quando a partida está em andamento. Antes nós pensávamos que temos aqui a partida em andamento. Ou eu coloco pedra, ou eu giro o quadrante, ou eu recebo jogada do adversário usando que ele girou o quadrante ou colocar pedra. Muito bem, tem uma outra situação que nós definimos agora e tratamos no vídeo anterior, que é o que? Receber determinação de encerramento de partida, que é quando o adversário abruptamente encerra a partida, interrompe a partida, como iniciando uma nova ou desconectando. Muito bem. E aqui os auxiliares, eu só deixei aqui uma nota. Condição não controlada localmente. Eu identifiquei isso enquanto estava editando e eu resolvi fazer essa modificação aqui ao vivo, que eu acho que ela é relevante. A ideia é o seguinte: eu estou neste ponto aqui, neste ponto eu estou conectado. Estando conectado, o que pode acontecer? Eu posso pedir para iniciar a partida. Ou eu posso ficar quieto aqui e o adversário, é o adversário quem solicita o início de partida, e aí eu vou receber a determinação de início. Muito bem. Agora, o que acontece quando eu inicio partida? Bom, quando eu inicio partida, eu mando uma solicitação ao servidor. Vimos isso, inclusive, no vídeo anterior. Eu mando uma solicitação ao servidor. Servidor, eu quero iniciar uma partida. E qual é a lógica? Bom, como é que o jogador trata? Se ele tiver jogadores suficientes, eu vou receber a determinação de início e o meu adversário também. Se eu não tiver jogadores suficientes, quer dizer, eu estou conectado, mas não tem alguém conectado para jogar comigo, eu volto para essa situação de espera, onde eu vou mais tarde pedir para iniciar de novo, ou alguém se conecta, pede para iniciar e eu recebo a determinação de início. Logicamente falando, isso faz sentido. Só que eu observei uma falha, acho que essa falha é importante, e por isso que eu deixei para destacar aqui na última parte, que é o seguinte: olha, essa avaliação, após iniciar a partida, se há jogadores para iniciar uma partida ou não há, com jogadores ou sem jogadores, notem aqui na minha nota, eu digo o seguinte: condição não controlada localmente. Quem avalia isso é o servidor, não sou eu localmente. Então, eu localmente, o que eu percebo? Olha, eu peço para iniciar e não acontece nada. Eu peço para iniciar, eu recebo essa solicitação, essa determinação de início. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: tira isso daqui. Eu não posso colocar no meu programa um teste, uma avaliação de condição que não acontece no escopo do meu programa. Então, vamos tirar isso daqui. Estou fazendo então uma correção, entre aspas, ao vivo. E estou dizendo o seguinte: olha, quando eu inicio a partida, eu volto para essa situação aqui de estar conectado. Volto para essa situação. E aí? Bom, e aí? Se lá chegou o servidor, ele tem jogadores suficientes, ele vai me mandar iniciar a partida. E se não tiver, eu vou ficar aqui na mesma situação, onde ou eu posso continuar esperando por isso, ou eu peço novamente em outro momento para iniciar a partida. Ok? Essa nota já é desnecessária. Muito bem. Versão salva, esta aqui que vai ser compartilhada. Muito bem, então veja, modelagem de casos de uso. Modelagem de casos de uso no diagrama de casos de uso, mais o diagrama de visão geral de interação estabelece a ordem dos casos de uso. Porém, veja, modelagem de casos de uso, originalmente nós fizemos na etapa 1 e alteramos radicalmente aqui na etapa 3. Na etapa 1 nós também fizemos a modelagem de classes, com o diagrama de classes. Então fizemos a modelagem do domínio do problema, elementos do domínio do problema na etapa 1, e quando fomos na etapa 5 e executamos a atividade da etapa 1, nós também modelamos o NetGames e modelamos a interface gráfica. Agora o que eu quero destacar é o seguinte: notem que esse diagrama de classes do domínio do problema está muito diferente daquele da versão anterior, antes da gente começar a etapa 9. Então, primeiro, naturalmente, porque foram identificados métodos. Então, nós agora temos as nossas classes com atributos que já tínhamos da etapa 2 e mais métodos. Então, estamos muito próximos aqui do que seriam as nossas classes em versão definitiva.
Temos outras etapas, isso vai evoluir, mas, repito, estamos muito próximos do que seriam as minhas classes em versão definitiva, com seu conjunto de atributos e métodos que veremos lá no código. Mas, além disso, nós temos algumas modificações. Por exemplo, essa classe que eu criei aqui, rank posição, foi uma classe auxiliar, digamos assim, para me avaliar lá no procedimento de giro de quadrante. Esse rank de posição é um enfileiramento, uma fila de posições, de 5 a 6 posições, como eu coloco aqui, associado a 5 a 6 posições, que são o quê? São aquelas posições que compõem o quadrante, os 4 quadrantes e a própria matriz de tabuleiro. E é o quê? Bom, são as posições de uma linha, de uma coluna ou de uma diagonal. Eu quero saber o que da linha, coluna e diagonal? Se elas têm as 5 alinhadas do mesmo jogador, não é isso? Então, ao invés de tratar linha, coluna e diagonal, eu tiro essas 5 ou 6 posições, linha, coluna sempre 6 posições, diagonal pode ter 5 ou 6, monto isso nessa estrutura e remeto a esse elemento a responsabilidade de avaliar condição de vitória de determinado jogador. Quer dizer, este jogador ocupa 5 posições alinhadas, se sim, true, retorna boolean, se não, false. Isso vai aparecer lá no caso de uso específico. Bom, aí estão os elementos de NetGames. Então, aqui em cima, os 3 de cima, os 3 elementos reusados. Aqui a interface NetGames Server, o nosso ator. Então, nosso ator com atributos e métodos. Aqui também o mencionado o interface jogador, lá da interface gráfica, que aparece aqui. Também ator com atributos e métodos. Então, aí vejam a necessidade de representar o ator no diagrama de classes. E o ator é classe. Classe aí está com seus atributos e métodos. E a nossa classe lance, que já tínhamos tratado. Agora observa que o elemento reusado de NetGames, o proxy, ele aparece com métodos. Não é que nós tenhamos criado métodos, na verdade são os métodos do próprio proxy que são mencionados em diagramas de sequência e, portanto, vão aparecer aqui. Então, do elemento reusado, se eu preciso mencionar seus métodos no diagrama de sequência, ok, eu os incluo aqui. Se eu não preciso, deixo ele sem nada. Por exemplo, a interface ouvidor proxy, ela tem assinaturas de métodos definidas e eu não mencionei nenhuma aqui. Por quê? Porque já estão tratadas aqui no ator que a realiza. E a interface gráfica, então aqui o elemento de interface gráfica, a interface pentágono, associado à interface ao jogador, e o tabuleiro aqui mencionado lá do domínio do problema, todos eles com atributos e métodos, que é a menção dos elementos do swing, né? Muito bem. E aí estão os elementos. E é isso. Então notem que houve uma grande evolução, tanto na minha modelagem inicial de casos de uso, como na minha modelagem de classes, função das informações obtidas aqui na etapa 3 de refinamento de casos de uso, onde nós estamos aprofundando tanto o nosso entendimento como as nossas decisões, estamos construindo a solução. Então, ao construir a solução, eu tomo decisões e efetivamente eu construo essa solução. Então, isso aqui é o resultado da etapa 3, onde a minha solução, a construção da minha solução evoluiu bastante em relação à aula da etapa anterior. Então é isso. Vamos fechando por aqui a aula da etapa 3. 11 partes, uma aula longa. Por quê? Porque a etapa 3 é longa e trabalhosa, mas ela é fundamental, eu diria, talvez na parte de modelagem, é o núcleo do esforço de desenvolvimento. Então, a etapa 3 ela gera o meu conjunto de diagramas de atividades, o meu conjunto de diagramas de sequência, aqui estão, e faz também evoluir tanto a modelagem inicial de casos de uso, quanto a modelagem inicial de classes. Muito bem, então encerramos por aqui a aula da etapa 3.